Eu vou fazer algumas considerações sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. E essa epístola é datada da época da prisão de Paulo, entre 60 e 63 depois de Cristo. E Paulo está escrevendo aos Colossenses aqui. É interessante que essa igreja, Paulo, não foi fundada por Paulo. Embora que nós saibamos que todo o movimento cristão do primeiro século da igreja, fora Jerusalém e a Judeia, se deve muito ao esforço do apóstolo Paulo. Então, embora que Paulo não fosse o fundador da igreja, e possivelmente seja Epáfras, e ele fala de Epáfras como amado conservo e fiel ministro de Cristo, ele fala isso na sua epístola, foi decorrente do trabalho de Paulo, porque Colossos ele é uma cidade situada no sudoeste da Frígia, na Ásia Menor, às margens do rio Lico, e pela tradição se diz possivelmente que tenha sido Epáfras e Timóteo que tenham iniciado a igreja. Mas o evangelho chegou em toda a Ásia através do apóstolo Paulo. Então, igrejas que, embora não tenham sido formadas e fundadas pelo apóstolo, foram igrejas que são em decorrência do seu ministério. E Paulo aqui ele vai tratar de alguns problemas na igreja, embora que ele tenha, acredito, boas informações do aprendizado da igreja, ele vai atacar alguma coisa de crenças esotéricas, esse misto de coisas pagãs juntando com o judaísmo. Então era a crença que se atribuía muita importância às forças cósmicas, ao poder dos anjos, de outros seres que se entrepunham entre Deus e os seres humanos. Então se cria muito em se ter conhecimento acima do normal, como muitas religiões hoje parece que oferecem assim, se tu é membro tu vai ter coisas fora do normal que um ser humano não tem condição de saber, não é para todo mundo, são conhecimentos misteriosos. Então Paulo vem quebrar essa mística, e ele vem dizer que ele está orando para a igreja. Depois nós vamos chegar bem nesse versículo, que ele está orando para que todos sejam cheios do conhecimento, com sabedoria e inteligência espiritual. Então, o conhecimento de Cristo não está reservado a uma minoria. E aqui tem muitas coisas de heresia que diz que no primeiro século da igreja já haviam iniciado, e tinha muito dos gnósticos, que eles criam em coisas assim, eles vinham com heresias como Cristo fosse um ser espiritual que não tivesse tido corpo, alguma coisa assim como fosse um holograma, um espírito. E tu vai ver que Paulo ele vai contradizer, e o próprio apóstolo João ele vai enfatizar que Cristo veio em carne. Ele já começa a escrever, e isso é interessante. Os escritos de João são os últimos escritos, são os mais os últimos feitos, não são as primeiras coisas. E tu vai ver que João ele se aferra a humanidade de Cristo e a sua deidade, e ele começa a dizer que Cristo veio em carne, que o verbo encarnou, que ele não foi um espírito, não foi uma imagem, não foi algo esotérico, algo assim que espiritual, não. E Deus se fez carne, e nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. E Paulo vai falar isso aos Colossenses. Então nós temos que entender que nós estamos lidando com tudo que é tipo de religião aqui. Éfeso, tu pega Éfeso, tinha feitiçaria, tinha artes mágicas, tinha bruxaria, tinha de tudo. Então é um contexto que entra, e muitas vezes esse contexto esotérico do espiritualismo, das forças do universo, do cosmos, da força que irradia de dentro do ser humano, todas essas coisas que a gente vê nas religiões, isso
foi ser querendo agregar o cristianismo. E outra coisa que é interessante também, essa a seleção. Existe muitas vezes assim, não, tu tem uma coisa boa, que tu é especial, e aí você coloca aquela, e todo mundo gosta, todos nós gostamos de ser especial. Todo mundo quer ser especial, quer ter algo que os outros não têm. Isso aí faz o ser humano ego massageado, de que nós temos algo que os outros não têm. Isso é a autoestima, o que é hoje apregoado em tudo que é igreja, autoestima, elevada autoestima. Então, isso mexe com o ego do ser humano. Quando você diz que tu tem um espírito evoluído, que tu tem um dom que os outros não têm, isso aí mexe contigo. Então, você gostava de colocar um grupo seleto, tu tem algo, uma luz em ti que tu tem, não, e não sei se tu está entendendo, eu estou me fazendo enrolado, mas estou dizendo que o ser humano gosta desse negócio do eu sou especial, eu tenho uma coisa que os outros não têm. E aqui vem se dizer, Paulo vem quebrar isso, e não, todos são iguais, todos têm direito ao pleno conhecimento e sabedoria de Cristo. E ele vai começar a epístola aqui fazendo a saudação à igreja de Colossos, e ele vai dizer que ele tem ouvido da fé, do amor que eles têm. E ele diz que ele começou a orar por eles desde que ouviu, e aqui tem uma forma de oração. Eu peguei essa fórmula de oração aqui e eu oro muitas vezes essa oração que Paulo faz. Oro pela minha vida, pelos meus filhos, oro pela minha casa, pela minha família, e é quem sabe uma sugestão que tu também possa colocar, acoplar, juntar na tua forma de oração, acrescentar na tua forma de orar, porque Paulo diz assim, nós oramos sempre. Aí ele faz, por que Paulo está orando pelos colossenses? Para que eles sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Então, nós podemos orar, Senhor, nós queremos ser cheios do conhecimento da tua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E eu estou fazendo aqui a leitura do capítulo 1, versículo 9. Então, o primeiro começa em nós desejarmos ardentemente conhecer, ser cheio do conhecimento de Deus. Isso é uma coisa que todo cristão tem que saber. Em toda a sabedoria e inteligência não humana, mas sabedoria e inteligência espiritual, aquilo que o Espírito Santo vai comunicando ao nosso espírito, que o Espírito Santo vai nos fazendo ver das coisas que o homem natural não consegue ver, porque o apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e só o Espírito de Deus que pode nos conceder esse conhecimento. Mas esse conhecimento não está restrito a um grupo seleto, está liberado, está à mercê de todos aqueles que conhecem o nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque nele, nós vamos ver em Colossenses aqui, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, todos nós temos acesso a essa sabedoria espiritual. Aí depois ele segue orando e diz assim, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Esse digno aqui é axios do grego. Axios seria o equivalente, quer dizer, eu já falei no outro áudio de epístola, me parece da epístola aos Efésios, que é correspondente, é equivalente. Nós temos que andar de uma forma equivalente ou condizente com o Evangelho. Então andar dessa forma com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós abraçamos, que é o Evangelho de Cristo e Boas Novas. E aí ele diz assim, agradando Deus em tudo. Então essa é a nossa oração, Senhor, eu quero andar dignamente diante de Ti, Te agradando em tudo, crescendo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no Teu conhecimento, fortalecido em todo o poder, segundo a Tua força, a força da Tua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Então, acrescenta, se tu achar, eu acho interessante, acrescenta isso na tua forma de orar diária, porque nós precisamos conhecer, ter todo o conhecimento da vontade de Deus, nós precisamos
aprender a andar dignamente diante do Senhor. Nós precisamos aprender a agradar a Deus em tudo. Nós precisamos aprender a frutificar em toda boa obra. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Nós precisamos ser fortalecidos em todo o poder de Deus. Nós precisamos ser fortalecidos em toda a paciência, longanimidade com gozo. E aí nós vamos dar graças a Deus. E aqui tem algo interessante, que Ele nos tirou, no versículo 3, nos tirou da potestade das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, não existe três caminhos, são dois caminhos só, e são duas escolhas. Ou tu está no reino do Filho do seu amor, ou tu está na potestade das trevas. Então não tem assim, não, eu não escolhi por nenhum. O homem hoje, pelo pecado, ele se encontra na potestade das trevas, nesse império das trevas. E ele precisa, pelo conhecimento de Cristo Jesus e crer em Jesus, quando ele crê no Senhor Jesus, ele vai ser transportado do império das trevas, dessa potestade, domínio das trevas, para o reino do Filho do seu amor. E aí nós vamos ter a redenção pelo seu sangue. Redenção, já falei no outro áudio, redenção é resgate. Ele pagou um resgate como se nós tivéssemos sequestrado. Tu foi preso, sequestrado, e tu está sendo mantido refém pelo pecado. E aí ele vem pela cruz, pelo sangue que ele verte na cruz, ele paga o resgate. E aí tu pode ser liberado. E aí tu vem para o reino do Filho do seu amor. E nós temos aqui de novo, que Paulo falou aos Efésios, a remissão, redenção e remissão. Que eu já tinha falado, remissão é pagar a dívida, é perdão dos pecados. E aí ele vai falar no versículo 15 algo tremendo, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem perfeita, nele habita, o apóstolo Paulo dizer, corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando nós vemos a Jesus, nós estamos vendo o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Então, ele vai se mostrar aqui, Paulo, quem sabe, ele está combatendo, a gente não tem um contexto todo de Colossos, mas ele já está dizendo que Jesus Cristo criou todas as coisas. Vai pegar o versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, tudo foi criado por Cristo. Ele criou tudo. E não é se tu pegar Gênesis, no princípio que Deus criou os céus e a terra. E aqui Paulo está dizendo que tudo foi criado por Cristo. E João testemunha também no primeiro capítulo do seu evangelho que ele criou todas as coisas foram criadas por ele. Então Jesus Cristo aqui, Paulo está atestando que ele é Deus. E aí nós temos que lembrar que é um Deus trino, que se manifesta em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é um Deus único, é um único Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um, mas é um Deus trino que se manifesta em três pessoas distintas uma da outra. Então o Pai não é o Filho não é o Pai, mas todos são o verdadeiro Deus. No versículo 15 aqui tem uma coisa que eu deixei passar, que é importante que a gente comente, é que diz o primogênito de toda a criação. Então dizer que Cristo é o primogênito de toda a criação, aqui o apóstolo não está dizendo que ele foi o primeiro ser criado, não. É que ele tem a primazia sobre tudo, ele é primeiro sobre todas as coisas, e é ele acima de tudo. Aqui em nenhum momento está dizendo que Jesus Cristo seja um Deus criado, não, ele existiu para sempre. Isaías, se tu pegar Isaías 9, ele é Pai da eternidade, ele é o dono da eternidade, então ele existiu para sempre, de eternidade ele sempre foi Deus. E aqui o que significa que ele
é a primazia, que ele está sobre tudo, ele é primeiro em tudo. Todas as coisas ele tem a primazia de todas as coisas. E, bom, nós já colocamos que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele, quer dizer, ele é que tudo que se mantém no universo se mantém pelo poder do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo ele vai conclamar a igreja de Colossos a entender que existe um mistério, uma riqueza da glória do mistério de Cristo, que é Cristo em nós a esperança de glória, quer dizer, uma coisa que ninguém jamais havia entendido, compreendido, e é Cristo. Cristo é tudo, e nós, Cristo habitando em nós temos uma esperança gloriosa para o futuro, porque é Ele, o apóstolo Paulo nos escreve, que é Ele que nos livra da ira vindoura. Se tu pegar a mensagem de João o Batista, quando João Batista está pregando, ele diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então existe um dia da ira que Deus vai se manifestar a ira dele contra o pecado, mas nós, em Cristo, nós temos uma esperança não de ira, mas Ele nos livra da ira vindoura e Ele se torna em nós uma esperança de glória. No capítulo 2, Paulo ele vai exortar a igreja a permanecer firme, a estar enraizado, edificado e confirmados na fé. E abundar em ações de graça. E isso é importante. Também ele diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então aqui vai pegar muito desse ensino esotérico que se dizia, não, as coisas ocultas, o poder do cosmos, a força do universo, então que era muito propagada nessa época. Ele vai colocar que Cristo é em Cristo que todas as coisas estão escondidas. Então não é em livro, não sei de quem, não é fulano que sabe, não é o homem tal que tem todo o conhecimento, não, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo, e nós, em Cristo nós temos o acesso. Outra coisa que Paulo fala aqui, que eu já falei no 2:7, ele fala sobre abundar em ação de graças, e isso é algo que nós não temos o costume de ter um coração agradecido. Nós, hoje, muitas vezes, pelo que a gente está sendo ensinado pelo mundo, a gente é mais de estar reclamando e se queixando do que está agradecendo e está agradecido, mas ele está nos exortando a abundar em ação de graças. Depois aqui no 2:9 ele vai dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Cristo Jesus está toda a plenitude de Deus. Depois ele, no 8 aqui, vou voltar, ele fala, olha, tem filosofia e suas sutilezas, não vão se deixar prender. Então, essas coisinhas, segundo o mundo, e segundo o que o mundo ensina, a força está dentro de ti, tu é parte do universo, e todo o universo está emanando, está contribuindo, está se juntando para emanar uma força poderosa para ti. Então são essas sutilezas que nós devemos nos guardar. No versículo 14, Paulo vai explicar que Jesus ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças e que nos era contrária. E aí ele tira do meio de nós e crava essa cédula da nossa dívida na cruz. E na cruz ele vai despojar todo o principado e potestade e vai os expor publicamente e vai triunfar em si mesmo. E aqui vai entrar a partir do 16, no versículo 16, alguma coisa da tradição judaica, que é, não pode comer isso, não pode beber aquilo, dia de festa, o sábado, que hoje a gente vê algumas pessoas querendo voltar, guardar o sábado, não pode comer
carne de porco, não pode comer aquilo, que isso é carne contaminada. Então Paulo disse, não, isso é sombra das coisas futuras, mas o corpo de Cristo. Então ele vai bater sobre essa situação de judaizante, da gente voltar para a lei, nós que estamos debaixo da graça de Deus. E aqui tu vai ver que no versículo 18 ele vai falar sobre culto aos anjos, humildade, e coisas que as pessoas que são divagações, tem coisas que não tem, que as pessoas parecem que gostam de demonstrar uns conhecimentos profundos. Se tu vai pegar o livro de Apocalipse, na igreja, se não me falha a memória de Tiatira, você falava em conhecer as profundezas de Satanás. Então sempre tem gente que vem trazendo coisas que são profundas demais, parece que a pessoa sabe mais do que todo mundo, sendo que Paulo está explicando, toda a sabedoria de Deus está escondida em Cristo. Então parece que assim tem que trazer coisas que são profundas demais e se envolvem em coisas que nunca viram e são inchados pela sua carnal compreensão. Então algo também que é bastante tremendo nessa epístola aqui, se tu vai entrar no capítulo 3, é Paulo conclamando a igreja a buscar as coisas que estão de cima, onde está Cristo. E ele não só manda buscar as coisas que são de cima, como ele manda em pensar nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Então hoje, muitas vezes, nós nos pegamos pensando muito nas coisas que são da terra, no nosso governo humano, das coisas da terra, e se apegando às coisas da terra. E Paulo está dizendo, não, nós temos que buscar as coisas que são de cima, onde está Cristo. E nós devemos pensar nas coisas do alto e não nas que são da terra, porque nós já estamos mortos para esse mundo. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz, pela cruz de Cristo eu estou crucificado para o mundo já, quer dizer, eu morri para o mundo já pela cruz, e o mundo foi crucificado para mim, eu não estou mais, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então nós não podemos viver agarrado, embora que nós saibamos que logicamente que a gente tem que trabalhar, tem que viver, mas nós estamos aqui como embaixadores do reino celestial. Nós não somos esse reino, o nosso reino é dos céus, a nossa cidade é dos céus. E não te esquece que isso aí ele escreveu, e nós falamos no áudio anterior, quando Paulo fala aos Filipenses que a nossa cidade está no céu. E ele critica aqueles que só pensam nas coisas terrenas. E aqui está nos chamando a pensar nas coisas que são eternas, e é sempre bom lembrar isso aí. Muitas vezes, embora que o nosso presente seja um presente de sofrimento e de dor e dificuldade, nós temos que colocar os nossos olhos na glória que nos está reservada nos céus, junto do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que colocar os nossos olhos em Cristo, e diz que a nossa vida está escondida em Cristo. Também ele vai trazer muito conselho sobre a vida diária da igreja. Ele vai trazer conselhos para uma santificação constante, em haver mudança na nossa vida dia após dia. Nós temos a nossa santidade, nós somos santos em Cristo, nós recebemos o crédito. É como se na nossa conta, embora que nós estivéssemos em bancarrota, como se nós estivéssemos no vermelho, nós estivéssemos já no cheque especial há muito tempo, nós recebemos o crédito de Cristo, como se nós, em Cristo Jesus, nós somos santos. Nós recebemos a santificação em Cristo. Nós recebemos a justificação em Cristo. E então, o que nos acontece agora é uma santificação do nosso dia a dia, do nosso corpo, da nossa vida, da nossa maneira de viver. Mas nós, em Cristo Jesus, nós já temos a santificação. E aqui ele vai trazer diversos conselhos sobre o viver em Cristo e sobre o viver em comunhão, que nós devemos suportar uns aos outros e nos perdoar uns aos outros se alguém tem queixa, assim como Cristo nos perdoou, e ser revestido de amor. Então
tem coisas tremendas aqui. No versículo 16 ele diz que a palavra de Cristo habite em nós abundantemente. Então nós devemos amar essa palavra, que essa palavra venha penetrar no nosso coração, e tudo que nós formos fazer, por palavra ou por obra, nós vamos fazer em nome do Senhor. Ele vai dar ainda conselhos sobre a vida dentro da família, dentro do lar, no nosso relacionamento familiar e também no nosso relacionamento na nossa vida comunitária, em trabalho. Vai nos exortar no capítulo 4 a perseverar em oração e não desistir, vigiando, velando nela com ações de graça. E ele vai orientar para que nós venhamos a falar sempre que a nossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que nós venhamos saber como responder a cada um. No versículo 10 aqui tem algo que eu julgo importante também aqui, porque é uma dúvida que me surgiu há um bom tempo atrás, depois eu tirei numa outra versão. Na minha versão vem como Marcos sendo sobrinho de Barnabé, mas aí tu vai pegar na revista atualizada, já corrige, ele é primo de Barnabé. Então houve, aqui está certa, pelo que eu estudei, a revista atualizada, ela diz que Marcos, o João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, ele é primo de Barnabé, não é sobrinho, como está na minha Bíblia, que tem várias Bíblias que vêm como sobrinho, a maioria das Bíblias vem como sobrinho, mas na realidade ele é primo de Barnabé. Então são coisas que a gente vai aprendendo. Então às vezes a gente aprende de um jeito, mas foi feita essa correção, e muitas vezes quando a gente ouve outra pessoa falar diferente, a gente fala assim, não, aqui na minha Bíblia diz que é sobrinho, e agora alguém está dizendo que é primo. Quando eu escutei falar que era primo, eu já digo, opa, na minha Bíblia diz sobrinho, mas aí fui estudando e fui vendo que tem coerência o que foi colocado. Aqui também, essa carta a Colossos, ele vai falar sobre um certo Onésimo, depois nós vamos ver isso aí na carta de Filemão. Onésimo era um escravo fugitivo, que ele foge do seu senhor, Filemão, e ele vai se encontrar com Cristo em Roma, através da vida do apóstolo Paulo. E aí Paulo vai mandar ele de volta para Colossos, que é da onde ele fugiu, ele vai ser restituído ao seu senhor Filemão. E aqui Paulo diz, está indo junto ao Onésimo, que é esse escravo, e Onésimo é escravo, e a palavra significa útil. Onésimo significa útil. Então aqui Paulo ele vai fazer as considerações finais da sua epístola, e é uma epístola rápida, não dá 13 minutos de leitura, mas tem muita coisa profunda, e Paulo vai atacar muita heresia, muita coisa que entra na igreja, como hoje entra muita coisa também, muita coisa que vem do mundo, entra na igreja, coisas coisas espirituais demais, que foge do contexto bíblico, né? Então a gente tem que estar sempre atento e pedir para Deus nos livrar de todo o ensino enganoso, não que a gente vai ser duvidoso de todas as coisas que acontecem, mas a gente tem que estar firme em Cristo, firme para que nós não venhamos nos deixar jamais enganar por qualquer ensino contraditório. Então a gente tem que estar com os olhos abertos e sempre examinando as escrituras para ver se as coisas são assim. Então o que acontece muitas vezes, existe uma pessoa que se converteu e ele tinha sido do satanismo, ele tinha sido de uma religião mística que tratava com seres espirituais, aí ele vem trazendo muita coisa para dentro da igreja. Muitas vezes escrevem livros contando coisas, tem história de gente que diz que foi até o inferno, e aí é complicado, porque aí não tem respaldo bíblico para essas coisas que as pessoas falam. O apóstolo Paulo diz que foi ao terceiro céu, que é o paraíso, mas ele não diz em nenhum momento, eu fui ao inferno. O único que foi ao inferno voltou pelas escrituras que nós conhecemos ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então tem pessoas que não foi arrebatado ao inferno, aí me mostrou isso, e vem tanta coisa junto que não tem respaldo bíblico. Eu já escutei isso, testemunho, história, e tu vai analisar biblicamente, não bate, e aí fica complicado a gente
fazer uma análise mais profunda, mas a gente tem que ter cuidado com esse tipo de ensinamento que vem de pessoas que vêm trazendo coisas do satanismo, né, dos demônios, e aí começa a dizer que os demônios fazem isso, que os demônios estão em tal lugar, e muita vez a gente começa a acreditar cegamente. Não, pode até ser, pode, mas a gente tem que estar muito ligado em Cristo, porque muitas vezes a gente se liga muito no demonismo, no satanismo, e a gente gosta dessas coisas, nas profundezas de Satanás, o que o diabo está fazendo. Uma coisa que eu bato sempre, Satanás não é onipresente, ele tem que estar só num lugar, e hoje ele se encontra, segundo o Apocalipse, ele se encontra dia e noite acusando os irmãos diante de Deus. Não quer dizer que ele não rodeia a terra como ele rodeou a terra e se apresentou diante de Deus para acusar Jó. Mas ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se ele não pode estar nos acusando lá no céu e nos acusando aqui, ele vai para um lado e para o outro. E o que age na terra são milhões e milhões de demônios. Agora, a quantidade de demônios a gente não tem a noção. Nós sabemos que são milhões e milhões, porque os anjos são miríades de anjos. Em Apocalipse fala em 200 milhões de demônios numa certa parte. E tem demônios que estão no abismo, presos. Então é uma quantidade enorme, mas que a gente não tem noção. E se alguém disser que sabe, vai mentir, porque não existe esse tal conhecimento. Mas tem uns que gostam de se fazer, que sabem e conhecem. E a gente tem que ter muito cuidado com essas doutrinas, porque são perigosas. E a gente tem que ler e se aferrar às Escrituras e ao conhecimento de Cristo, que Ele vai nos fazer conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Pai, nós te damos graça pelo livro de Colossenses, que o Senhor venha abençoar a nossa vida através do poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.